Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica, nós que oferecemos curso na área de manutenção de equipamentos de informática, lembrando sempre que o nosso curso também dá base para o aluno poder atuar em outros mercados de manutenção. Então pessoal, hoje nós vamos entrar na aula de número 50, aula de eletrônica digital, a aula 4 dessa sequência de eletrônica digital. E a gente quer falar de um assunto interessante, que é o assunto de funções lógicas. Então, antes da gente falar das funções lógicas, a gente quer falar daquele que idealizou a matemática por trás, a lógica booleana, como ficou conhecida, pudesse funcionar. Então, um britânico, filósofo e matemático chamado George Boolean, foi aquele que viveu entre 1815 e 1864, e ele idealizou uma matemática, uma forma de se trabalhar com os dígitos zeros e uns, que pudesse expressar, através da sua equação, aquilo que aconteceria, nos circuitos digitais. Então ele viveu num tempo em que a eletrônica não foi, a princípio, concretizada, mas foi ele quem criou essa lógica e por isso a lógica tem o seu nome, lógica booleana. Então, pessoal, dentro do assunto de funções lógicas, entendendo agora um pouquinho que foi algo que veio inclusive com respaldo matemático, a gente quer apresentar para vocês a primeira delas. Então, a primeira função lógica é a função lógica AND, que em português é a função lógica E. AND é E em inglês, tá? Como George Boolean era britânico, então ele a princípio colocou a terminologia na língua inglesa. Então a gente tem aí o AND, como é naturalmente conhecido em inglês, e o E, como é conhecido na nossa língua. Então o símbolo da função lógica, que representa a lógica E, está representado aqui. Eu tenho a entrada A e a entrada B, e eu tenho a saída Y. A saída Y vai ser uma resposta da combinação dos bits que vão estar presentes entre A e B. Eu tenho aqui embaixo um circuito que tem assim CHS1, ou seja, a chave S1. A chave S1 está representando a entrada A. Então, quando eu falar S1, entenda, em relação ao circuito de cima, entenda como sendo uma representação elétrica da entrada A. E a chave S2, CHS2, está representando a entrada B. Então, S1 e S2 é equivalente a A e B, que são as entradas binárias para que a função lógica seja colocada na função E, que é a função que nós estamos estudando. Então, pessoal, eu tenho aqui na figura de cima, eu tenho uma tabela verdade. O que é a tabela verdade? Bom, eu estou trabalhando na entrada com 2 bits. A gente aprendeu lá nas aulas anteriores que para mim calcular as possibilidades com determinado número de bits, eu tenho que pegar 2, que é a base, e elevar a n, onde n é a quantidade de bits. Como eu tenho 2 bits, então vai ficar 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4. E eu tenho aqui 4 possibilidades na tabela verdade. Quais são essas possibilidades para A e para B? Eu tenho para A e para B como entrada, porque A e B é entrada, Eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Então, baseado nas 4 possibilidades de A e de B, a gente vai ver, quando eu colocar essas 4 possibilidades, que são as únicas que eu posso ter entre A e B, como combinação, o que vai acontecer com Y? O Y vai se manifestar de que maneira quando eu coloco essas 4 formas aqui, que são possíveis em A e em B? Bom, quando eu coloco 0, 0 em A e em B, A é 0, B é 0. Aqui a tabela verdade me diz que Y é 0. Quando eu coloco 0 em A e eu coloco 1 em B, a tabela verdade diz para mim que Y é também igual a 0. Quando eu coloco 1 em A e eu coloco 0 em B, a tabela verdade me diz que Y continua sendo 0. E quando eu coloco 1 em A e eu coloco 1 em B, a tabela verdade me diz que Y agora é igual a 1. Então, o que você pode notar, o que você pode observar? Inclusive, frisei, circulei em vermelho
que a única combinação para A e para B que faz com que Y seja verdade, ou seja, 1, é a combinação onde A e B é igual a 1. Então, quando eu tiver A igual a 1 e eu tiver B igual a 1, o meu Y é igual a 1. Se eu tiver qualquer outra combinação, o Y é igual a 0. A única que faz o Y ser igual a 1 é quando eu tenho A igual a 1, e olha o termo que eu vou usar, e B igual a 1. Então eu tenho que ter A igual a 1 e eu tenho que ter B igual a 1 para que Y seja igual a 1. Isso aqui é o que eu frisei, inclusive, circulei, né? A saída só é 1 se as entradas, todas as entradas forem 1. Então, por causa dessa forma de descrever, quando eu tenho A igual a 1 e eu uso essa conjunção e B igual a 1, eu preciso dessa relação e B igual a 1. Então, essa conjunção e, que tem que as duas serem verdade para o Y ser verdade, e o verdade entenda como 1, então eu uso, por causa dessa forma de descrever, eu uso que essa tabela verdade, aonde A e B é igual a 1 para que Y seja igual a 1, é a função lógica E. Por quê? Por causa dessa conjunção A igual a 1 e eu tenho que aplicar essa conjunção E, B igual a 1 para que Y seja igual a 1. Então você percebe que a forma com que eu descrevo, né, a verbalização de A e B é a forma que denomina a função lógica chamada E. Por isso essa porta lógica, ou essa função lógica, é a função lógica AND, ou a função lógica E. Porque eu tenho que ter A e B igual a 1. Então é isso que você tem que entender. Um circuito que faz representar essa tabela verdade é o circuito que eu tenho aqui embaixo. Então esse circuito está representando A e B, como eu expliquei. E se eu tiver S1 fechado, que é A igual a 1, e S2 fechado, que é B igual a 1, eu vou ter a lâmpada acesa. Agora, se eu tiver as outras três possibilidades, eu vou ter sempre uma chave aberta. E então a lâmpada não vai acender. A única maneira que a lâmpada acende é S1 igual a 1, que é S1 fechado, e, que é o nome da função lógica, S2 fechado. Então S1 fechado, S2 fechado, ou seja, S1, 1 e S2, 1, que é A e B igual a 1, me dá um Y igual a 1, que é a lâmpada acesa. Tudo bem, pessoal? Então, a função lógica E se destaca que ela obriga todas as entradas precisam ser 1 para que a minha saída seja 1. Então, essa é a primeira função lógica, a função E. Em contrapartida, nós temos uma segunda função lógica, a função lógica OR, ou, em português, OU. Então, a função lógica OU, ela é diferente. Por quê? Porque se você olhar para a tabela verdade, você vai ver que todas as combinações, a princípio, dão 1. Só tem uma que não dá 1. Qual é a que não dá 1? A que não dá 1 é quando A igual a 0 e B igual a 0. Todas as outras três, né, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, para A e B, você vê que o Y é igual a 1. Então, o que está acontecendo? Quando eu tenho 0 em A e 0 em B, o Y é igual a 0. Agora, quando eu tenho 0 em A e tenho 1 em B, o Y é igual a 1. Quando eu tenho 1 em A e 0 em B, o Y é igual a 1. E quando eu tenho 1 em A e 1 em B, o Y é igual a 1. Então, essa função lógica ela é chamada de OU lógico, porque eu preciso ter ou uma entrada ou outra entrada em 1. Se aparecer algum em alguma das entradas, a lâmpada acende. A resposta no Y vai ser 1. O circuito que explica isso é esse circuito que está aqui embaixo. Se eu tiver pelo menos uma das duas chaves fechada, a lâmpada vai acender, porque estão ligadas em paralelo. Se eu tiver as duas chaves abertas, que é o A e B igual a 0 e 0, então as duas chaves abertas é a única condição em que a lâmpada não acende, em que o Y é igual a 0. Então ela é chamada de OU porque eu tenho que ter uma entrada ligada ou a outra entrada ligada. Pode ser uma ou outra. Então uma está ligada ou a outra está ligada ou ambas estão ligadas. Eu tenho que ter pelo menos uma delas em 1
Quando eu tenho 1 em qualquer entrada, seja no A, no B, se eu tivesse mais entradas no C, no D e por aí vai, eu tendo pelo menos uma das entradas em 1, a saída vai para 1. Por isso que A igual a 0, B igual a 0, dá Y igual a 0, porque eu não tenho 1 em nenhuma das entradas. As duas entradas são igual a 0. Então, para nós explicarmos como é que funciona a expressão booleana para ou lógico é A mais B. E para nós só frisarmos aqui, eu volto no slide, a expressão booleana para o E lógico é A vezes B. Então, A vezes B em lógica digital é A função lógica E com B. E o A mais B é a função lógica OU. Então, isso que você tem que entender. Passando agora para a terceira porta lógica, ou para a terceira função lógica, a gente tem a função lógica NOT, que traduzida para o português é a função lógica do inverso, é a inversora. E o que a inversora faz? A inversora vai fazer que a saída vai ser o inverso da entrada. Então ela tem somente uma entrada e somente uma saída. É diferente nesse sentido das outras duas que eu mostrei para vocês. Quando eu tiver 0 na entrada, eu vou ter no Y 1. E quando eu tiver 1 na entrada, eu vou ter na saída 0. Então ele vai pegar o estado da entrada e vai inverter. Se é 0, fica 1 na saída. Se é 1, fica 0 na saída. Tudo bem? O circuito que faz representar essa função lógica, eu coloquei aqui. Quando o interruptor está aberto, está em 0, o circuito é alimentado através do resistor, que alimenta a lâmpada e a lâmpada acende. Então, a chave está aberta, a lâmpada está acesa, está invertido, está 1. Quando eu fecho o S1, eu curto-circuito os terminais da lâmpada e a fonte não queima porque o resistor está limitando a corrente. Eu coloco o terminal de terra da fonte, né, no terminal do resistor que estaria indo para a lâmpada. E aí o resistor fica consumindo, a princípio, corrente, mas a lâmpada não acende. Então, quando eu tenho 1, chave fechada, na lâmpada eu tenho 0. Então está invertendo mesmo, né, o sentido. Quando eu tenho 0 dá 1, quando eu coloco 1 dá 0. Então essa é a função lógica mais simples, porque é só pegar o estado digital e inverter. Né? Se é 0 dá 1, se é 1 vai dar 0. Aí, pessoal, olha que interessante. A gente vai ter aqui uma função lógica que agora vai ser a combinação da porta AND, que a gente viu, que é a primeira que a gente viu, mais a porta NOT, que é a inversora que a gente acabou de ver. Então a porta NAND, ou NE, NAND em inglês, e NE, que é não E, né, em português, ela é uma soma da função lógica AND, né, da função lógica E, mais a função lógica NOT. Então quando eu somo a função lógica E mais a função lógica inversora NOT, né, quando eu somo essas duas funções lógicas, eu tenho a porta NAND, ou a porta NE, né? Depende com que língua que você quer representar. E o símbolo dessa porta lógica está aqui embaixo, ó. Ele é a porta lógica E, só que ele tem uma bolinha, né? Saindo da porta ele tem uma bolinha. Essa bolinha vem da porta NOT, que na saída da porta NOT tem uma bolinha também. Então, para simplificar, né, as pessoas usam o símbolo com a porta E, com uma bolinha na saída, e essa bolinha é um símbolo de que tem um inversor na saída da porta E. Como tem um inversor na saída da porta E, essa porta não é mais E, é uma porta NE, ou NAND, né? Ou pode ser também representada assim. Então, pessoal, o que acontece? A tabela verdade dela é só você pegar a tabela verdade da porta E e inverter. Você lembra que na porta E, a única condição em que a porta E dava 1 é quando as duas entradas eram 1. Então eu tinha 1 em A e 1 em B, aí a entrada ficava 1. Como ela é uma NAND, ela está negando isso, então a única possibilidade que dá 0 é quando as duas entradas são 1. E todas as outras entradas estão também ao contrário. Então, quando eu tenho 1 na E, que é o único caso que acontece, que é quando A igual a 1, B igual a 1, é quando eu tenho o inverso, que está invertendo tudo. Então eu pego o Y da tabela verdade da porta E, da função lógica E, e faço tudo ao contrário. Então lá só dava 1 quando era 1 e 1. Aqui onde tem 1 e 1 é o único lugar que dá 0. Por quê? Porque 0 é o inverso de 1. Então eu pego a tabela verdade da E
E todas as saídas são invertidas. Aonde tiver 1 vai para 0, aonde tiver 0 vai para 1. Então é fácil de explicar. Então ela é representada como y igual a vezes b e tem uma barra em cima. Tá? Essa barra está dizendo que é uma inversão da porta lógica ou da função lógica e. Como ela é uma NAND, então ela é uma e com inversor. Então ela tem a vezes b, que é o e, e o a barra em cima é o inversor, ou seja, é a porta NAND sendo expressa através de uma expressão. A outra porta que a gente tem é também uma soma de duas portas, é a porta OU, que a gente acabou de ver, com a porta inversora. Então, da mesma forma que eu tinha lá, né, na tabela verdade da porta OU, é só eu pegar a tabela verdade da porta OU e inverter. Pegar o que está lá e fazer tudo ao contrário do Y. Então, eu tinha 0, o único que eu tinha 0 era quando era 0 e 0. O único que eu tenho 1 agora é quando é 0 e 0, porque está tudo ao contrário. Então, esse fato de estar tudo ao contrário só prova que ela está pegando a porta lógica OU e adicionando uma inversão, que é o NOT que está sendo colocado junto com a porta OU. Por isso ela não é mais uma porta OU, ela é uma porta NO ou NOR, tanto faz. Uma outra porta interessante é a porta SHOR, que é também conhecida como OU exclusivo. O símbolo dela é esse aqui, a expressão dela é YA mais B e tem um círculo no mais, e a tabela verdade dela é muito simples. Quando as entradas são diferentes, ela representa 1 na saída. Quando as entradas são iguais, ela representa 0 na saída. Então, pessoal, basicamente, a SHOR ou OU exclusivo, ela está comparando as entradas para dar um sinal de 1 toda vez que as entradas forem diferentes. E toda vez que as entradas forem iguais, no caso 0, 0 e 1, ela vai dar 0 na saída. Uma outra função lógica que complementa essa OU exclusivo é a XNOR, ou NO exclusivo. O que é a NO exclusivo? É justamente a soma da OU exclusivo com NOT. Então a gente nem colocou o símbolo aqui, porque eu acho que você já entendeu. É a soma da porta que a gente acabou de ver, pego a saída dela e faço inverter todos os sinais, né, da saída, inverto esse sinal através desse símbolo da bolinha na saída da porta, e eu vou ter justamente o inverso do que eu acabei de ver na OU exclusivo, que é a SHOR. Então o que eu tenho na XNOR, que é a NO exclusivo, né? Seria o inverso da SHOR. Na NO exclusivo, eu tenho que quando as entradas são diferentes, ao invés de dar 1, vai dar 0. E quando as entradas forem iguais, ao invés de dar 0, vai dar 1. Então, basicamente, é só um complemento. Ela é o inverso, né, da porta que a gente acabou de ver, que é a SHOR. O símbolo dela, da expressão booleana, é y igual a a vezes b, e o vezes tem uma bolinha. Tem uma bolinha rodeando o símbolo de multiplicação, né, que está sendo colocado entre as entradas A e B. Então, pessoal, a gente viu, através da SHOR e da XNOR, a gente viu um total de 7 portas lógicas, ou de 7 funções lógicas, também podemos chamar assim. Então eu coloquei aqui numa tabela que a gente, recapitulando o que a gente acabou de ver, a gente viu a AND, né? A gente viu a OR, a gente viu a NOT, a gente viu a NAND, que é a AND mais NOT, a gente viu a NOR, que é o OR mais NOT, a gente viu o SHOR, que é o OU exclusivo, e a gente viu o XNOR, que é o NO exclusivo. Então a gente tem 7 portas lógicas ou 7 funções lógicas. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né? A gente não vai entrar em detalhes, a gente não vai mostrar para vocês como é que calcula, né, um circuito desse, como é que se faz a expressão para poder chegar, né, num circuito, mas a gente só vai, a título de ilustração, trazer para vocês que quando a gente combina as portas, a gente consegue construir diagramas lógicos, circuitos lógicos. Então existem duas formas básicas, né, que a forma de se fazer circuitos lógicos, que é o teorema de De Morgan e também os mapas de Carnot. Ah, professor, mas por que você não vai trazer? Porque esses tópicos são tópicos a princípio de projeto, tá, pessoal? Então, De Morgan é a forma de você simplificar uma expressão lógica.
E o mapa de Carnot é uma forma mais fácil, mais simples, de você conseguir chegar num resultado de uma expressão de um circuito lógico, também de uma outra forma, usando de uma outra ferramenta. Então eu estou colocando para vocês, pessoal, a título de vocês saber que existe. Eu não vou expressar aqui, né, nessa aula, não vou explicar para vocês como é que faz uma redução de mapa de Carnot, como é que faz um De Morgan. Mas eu tenho que mostrar para vocês que existem formas de se construir circuitos lógicos. Para aqueles que tiverem interesse, pelo menos fica a dica, fica o nome, né? Ou você faz uma expressão através do teorema de De Morgan, ou você faz através do mapa de Carnot. Para aqueles que tiverem curiosidade, dependendo aí do nosso tempo, você pode mandar um e-mail para nós, a gente pode gravar uma aula bônus com uma explicação de como que faz isso daí. Mas a princípio mais para projeto, então para nosso caso da manutenção, a gente não vai entrar muito no detalhe. Mas o que você tem que ter em mente? Você tem que ter em mente que eu estou combinando, como esse exemplo que eu estou dando aqui, ó, um circuito lógico, e eu tenho uma função, uma expressão, né, melhor dizendo, booleana, que está S igual a A vezes B mais C mais D, e tem uma barra em cima, que é o inversor. Então eu tenho uma expressão final para esse circuito, né? E eu tenho como calcular isso, que é o que eu acabei de falar, que a gente não vai explicar, mas você tem que saber que isso é possível, assim que os projetistas ou que os engenheiros fazem para poder construir e projetar um circuito. Então, seguindo aqui na nossa parte de manutenção, eu quero mostrar para vocês aqui mais dois exemplos de circuitos lógicos, tá? Outros circuitos lógicos que podem ser feitos, tá? Isso aqui é só a título de ilustração. E eu tenho aqui, falando agora a parte prática da coisa, eu tenho alguns exemplos de circuitos lógicos reais. É aqui que a teoria vira prática. É aqui que o circuito lógico não é mais só um circuito lógico, ele é um circuito lógico que vai ser transformado numa porta lógica. Por isso que eu tenho usado o termo porta lógica, agora vocês sabem do que eu estou falando. A porta lógica é o circuito lógico sendo construído, sendo implementado através de um circuito integrado. Então o circuito integrado tira aquela função lógica do nível abstrato, do nível da teoria, e se coloca, através das portas lógicas que são colocadas dentro do circuito integrado, a gente tem como construir um circuito lógico na prática. Então aqui eu estou dando, por exemplo, na nossa esquerda, eu tenho um circuito lógico, né, num CI 7408, ele tem 4 portas AND no seu interior. Eu tenho aqui, por exemplo, no nosso desenho na parte direita inferior, eu tenho um 7432. O que é um 7432? O datasheet dele mostra, como eu coloquei aqui no nosso desenho, que são 4 portas OR, né? 4 portas OR que estão preparadas para a gente poder usar dentro de um circuito. E aqui no nosso desenho a gente tem outros exemplos de circuito integrado, que tem porta AND, porta inversora, né? Que nem esse aqui na nossa direita, são 6 portas inversoras. Eu tenho aqui também na nossa esquerda, eu tenho o OR exclusivo, aqui o nosso SHOR, que eu acabei de explicar, tá vendo um SHOR aqui, 4 portas SHOR dentro de um circuito integrado. E a gente tem, né, diversas famílias com vários tipos de tecnologia. A gente falou lá da tecnologia TTL, qual a diferença da tecnologia CMOS. Existem outras tecnologias, mas a gente já deu uma ideia para você o que é isso. E a gente pode encontrar portas lógicas dentro de circuitos integrados, é isso que eu quero passar para vocês. Então se você for lá no determinado circuito eletrônico, você encontrar uma porta que tem porta lógica dentro, você pode dar manutenção, né, utilizando-se do datasheet e dos terminais onde dá acesso às entradas e às saídas das portas lógicas. Aí eu coloquei aqui para vocês, pessoal, que na área da manutenção é importante vocês conhecerem isso que eu vou passar para vocês, que dentro de uma família, por exemplo, TTL, eu tenho vários tipos de CIs para a mesma família. Então eu tenho, por exemplo, TTL, eu tenho 74L alguma coisa, que é para baixa potência, 74H, que é de alta velocidade, 74S, que é da área de transistor que usa tecnologia Shockley, tenho 74LS, que é Shockley de baixa potência. Eu tenho 74AS, que é Shockley avançada. Eu tenho 74ALS, que é um TTL Shockley avançada de baixa potência. Então, para que serve eu conhecer isso? Porque você pode pegar um 74L, por exemplo, e um 74H,
Ambos têm o mesmo datasheet, a princípio a mesma pinagem, as mesmas portas lógicas dentro do mesmo circuito integrado que tem a mesma pinagem, só que um trabalha numa velocidade e o outro trabalha na outra. Então é por isso que você tem que tomar cuidado. Se o circuito integrado é 74H e você colocar um 74L no lugar, ele pode não funcionar. Não porque ele não é compatível no sentido elétrico das portas, mas porque o 74H é da família TTL também, mas ele trabalha numa velocidade maior. Se aquele circuito foi projetado para trabalhar em alta velocidade e você substituir por um CI idêntico, só que é da família 74L, pode acontecer que, dependendo da aplicação, não vai funcionar. Então você tem que tomar cuidado com essas siglas. Tem que se tomar cuidado na hora de substituir uma família TTL por outra, né, num exemplo que eu estou dando, para você não confundir as famílias, porque o 74L é diferente do 74H, que é diferente do 74S, que é diferente do 74LS, e por aí, né, por diante. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Na hora da prática, na hora da manutenção, se você se deparar com determinada sigla, procure saber direitinho o que significa aquela sigla. Porque pode ser que você substitua e não faça diferença, mas pode ser que você substitua e não vai funcionar e você não vai entender, porque o CI que você está colocando é novo, né? A princípio você já descobriu que ali está o defeito, e você bota uma família de uma outra característica dentro da mesma família, né? Uma outra subdivisão dentro da família TTL, e você vai ter um problema que não vai funcionar, tá? Isso já aconteceu inclusive comigo, numa substituição de um CI gravador que eu fiz, uma plaquinha, e deu problema e não gravou, porque não era tão veloz como deveria ser, né? Tô dando um exemplo aqui prático só para vocês se basear. Na família CMOS a mesma coisa acontece. A gente tem a família 4000, família 14000, né? São as primeiras aí da família CMOS. Tem a 74C, tem a 74HC, que é um CMOS de alta velocidade, tem a 74HCT, né, que são CMOS de alta velocidade, só que eles já podem fazer interconexão direta com a família TTL. Então são coisas que você vai ter que se deparar conforme a sua necessidade, procurar saber, né, se aquele determinado tipo de tecnologia está sendo compatível com uma outra que você está querendo colocar no lugar. Então é isso que a gente quer passar, mostrando para vocês algumas variações dentro da mesma família. E finalmente, pessoal, a maior aplicação que a gente pode trazer para vocês de porta lógica. Eu coloquei aqui um esquema elétrico de um CI, que é um CI PWM, que também tem outras funções aí, é um CI avançado, um CI de certa maneira moderno, né, da área de chaveamento em potência. O código dele é CM6800. E quando eu olho para o datasheet dele, olha que interessante, pessoal, a gente vê dentro do esquema elétrico várias portas lógicas, tá percebendo? Tem alguns componentes aqui que a gente ainda vai ver, né? No caso ali, o LET. Mas não se preocupe com isso, eu estou dando um vislumbre para vocês que quando você for analisar um esquema elétrico de um determinado CI, dependendo do que você for dar manutenção, você vai se deparar com blocos internos no datasheet que faz parte da constituição daquele integrado, daquele CI. Você vai ver que tem vários componentes aqui que a gente já aprendeu. A gente tem aqui, ó, um Schmitt Trigger, um comparador Schmitt Trigger. A gente tá vendo vários aqui. A gente tem vendo um aqui embaixo, um aqui em cima. A gente tá vendo, por exemplo, o transistor MOSFET, né, aqui, ó, na saída aqui, ó, no pino 12 e no pino 11. A gente tá vendo porta lógica OU, tá vendo porta lógica END, aqui, ó, na parte aqui mais inferior, a gente tem porta END, a gente tem porta lógica OU, a gente tem porta lógica combinada, né? A gente tem circuitos combinados, a gente tem uma porta lógica OU, por exemplo, alimentando o LED, que depois alimenta outra porta OU. Então a gente vê que os componentes que a gente já aprendeu, alguns deles, estão presentes aqui dentro. Como é que eu vou analisar um determinado ramo? Talvez eu vou precisar analisar um determinado ramo interno desse circuito integrado. Talvez não vou precisar analisar tudo, mas aquele determinado item que eu estou querendo descobrir para alguma determinada aplicação na manutenção, eu preciso saber interpretar um pouco desse desenho do esquema elétrico. E como é que eu interpreto se eu encontro um símbolo de porta lógica e não sei o que ela faz? Então complica, né, pessoal? Então a gente não consegue entender o que é esse símbolo desse negócio aqui que está curvadinho.
Ah, isso aqui é uma porta ou. Ah, o que é esse símbolo desse negócio que tem uma base e tem um negócio redondinho na frente? Ah, isso é uma porta IND. O que é esse símbolo que tem um negócio assim que parece que tem tá um símbolo que está se dividindo e depois ele se junta? Ah, isso aqui é um Schmitt Trigger, é um comparador. Percebe, pessoal? Então é para isso que serve a gente aprender um pouquinho de eletrônica digital, é para poder interpretar também esquema elétrico, que na hora que você for dar manutenção, depende aonde a gente vai dar manutenção, você vai ter que buscar o datasheet dependendo do caso, e se você quer se aprofundar um pouquinho no conhecimento de determinado defeito que está sendo constante, você vai ter que fazer uma análise, e essa análise vai depender de você entender o que tem dentro dos blocos ali do circuito integrado. Então é para isso que a gente está ensinando vocês. A gente está ensinando coisas que vocês certamente vão precisar. É claro que isso depende da aplicação, a gente sempre fala isso. Mas vocês têm que ter uma base para, né, sair fora, inclusive, do ramo da manutenção de equipamentos de informática. Tem que conhecer uma base boa de eletrônica para que possa se virar. Ah, não conheço componente. Ah, mas eu sei que esse é da família CMOS. Bom, família CMOS já sei, é complementar MOSFET. Usa 2 MOSFET lá dentro para fazer tal. MOSFET, qual a característica do MOSFET? Bom, ele tem alta impedância e ele é o componente que tem uma determinada, um RDS lá, né, dependendo do tipo de MOSFET. Aí você vai, entendeu? Você vai associando as coisas. Nada vem só prontinho, mastigadinho para nós. E a tecnologia mudando, você vai ver que foi construído lá com uma família que é parecida com a de MOSFET. Não é exatamente a MOSFET, mas você consegue se situar, você consegue se atualizar, né? Que é essa a palavra-chave aqui para nós, né? Na eletrônica de hoje, você consegue se atualizar, porque você tem condições de ler um esquema, você tem condições de avaliar um circuito. Agora, se você não entende o que é porta-lógica, você não entende o que é comparador, aí você pode até arrumar. Você mede no pino 1, tem que ter tantos volts, você mede no pino tal, tem que ter X volts, você consegue arrumar. Mas dependendo do defeito, que é um defeito mais complicado, um defeito que está manhoso ali, você já dependendo do equipamento, você já passa para frente, já diz que não dá para arrumar a placa, que tem que trocar, e às vezes, dependendo do caso, era um equipamento de algum valor, você poderia investir ali mais um tempinho para poder arrumar ele. Então é tudo questões voltadas para manutenção, né, pessoal? A gente tem que entender que o conhecimento vai, inclusive, fazer a gente ir mais longe na manutenção também. Então, era isso que a gente queria apresentar para vocês, né? Um pouquinho da diferença entre as famílias, um pouquinho de circuitos que têm portas lógicas. O que é a porta lógica? A porta lógica é a função lógica implementada dentro de um circuito integrado. Então o circuito integrado já traz para mim pronto, por exemplo, um determinado circuito integrado vem 4 portas lógicas. Então isso pode aparecer? Pode aparecer, mas se não aparecer em forma de circuito integrado só com porta lógica, certamente você vai ver alguma porta lógica dentro de algum esquema de algum CI. Então é isso que você tem que entender. Tudo bem, pessoal? Então era isso que a gente queria a princípio passar para vocês, né? Espero que vocês tenham compreendido e um grande abraço e até a próxima aula.